Localizado entre a região Nordeste e a região Amazônica, com uma área de cerca de 325 mil quilômetros quadrados, o Maranhão apresenta aspectos naturais bastante heterogêneos que se refletem na diversidade de suas paisagens. Com condições climáticas propícias à exploração agropecuária, por não apresentarem situações extremas, o Maranhão pode oferecer uma produção ampla e diversificada, traduzindo-se numa contínua elevação de excedentes exportáveis que transformaram o estado num dos maiores produtores de alimentos da região Norte e Nordeste. O Maranhão é o primeiro produtor regional de arroz, com uma produção que se expande rapidamente, já atingindo em 1973 o nível de 1.200.000 toneladas. Situa-se também o Maranhão entre os 4 primeiros produtores de mandioca, milho, feijão, banana e laranja na região Norte e Nordeste, tendo ainda desenvolvidas lavouras de algodão e cana-de-açúcar. Em relação a produtos oleaginosos, o Maranhão, além de ter uma das maiores reservas naturais da matéria-prima do país, em Babaçu, Andiroba, Tucum, Piqui, possui excelentes condições ecológicas para o incremento do cultivo de amendoim, gergelim, girassol, soja, mamona e dendê. As reservas florestais industrializáveis colocam, por sua vez, o estado na posição de grande fornecedor de madeiras e essências naturais. Ao lado da expressiva riqueza agrícola e extrativa, o Maranhão tem o segundo rebanho equino regional, 400.000 cabeças, e o terceiro rebanho de bovinos, 2.300.000 cabeças, além de deter o primeiro lugar na região Norte e Nordeste na criação de suínos, 2.008.000 cabeças, e de galinhas, 9 milhões de cabeças. Com um volume de produção da ordem de 50.000 toneladas anuais, converteu-se o estado no 4º produtor nacional de pescado, face à abundância de suas águas litorâneas de várias espécies de camarão e peixes, destacando-se entre esses últimos pescada, corvina, camurupim, pargo, atum e cação. Resultado dessa expansão do nível das atividades do setor primário maranhense, tem ocorrido contínuo incremento dos excedentes exportáveis do estado. As exportações estaduais aumentaram mais de 9 vezes nos 3 últimos decênios, elevando-se de cerca de 50.000 toneladas no início da década de 40 para 490.000 toneladas em 1973. Um crescimento que compensou amplamente o aumento da população no mesmo período e que torna clara a potencialidade maranhense não apenas para absorver os excedentes de mão de obra rural do Nordeste, mas também suprir de alimentos aquela região. Apesar, porém, dessa marcante expansão econômica, o Estado continuou com seu processo de desenvolvimento limitado por um déficit profundo ao longo de décadas acumulado de infraestrutura. Recentemente, porém, a administração estadual passa a implantar métodos de ação planejada. Assim, nos últimos 4 anos, são construídos pelo Estado cerca de 3.300 quilômetros de rodovias permanentes, representando mais do dobro do total de quilômetros de estradas implantadas até 1970. Também neste último período de governo, serão pavimentados ao todo mais de 500 quilômetros de rodovias estaduais, o que equivale a quase 4 vezes mais do que existia em pavimentação no ano de 1970. Implanta-se a MA 74, que expande em centenas de milhares de hectares a área econômica do estado e encurta em 500 quilômetros a distância de São Luís ao sul do país. Avança-se na construção do segundo grande eixo viário norte e sul do estado, a Santa Luzia, Grajaú, Balsas, e dá-se início à construção da rodovia Brejo-Araioses, que integrará a economia estadual aos municípios da região do Delta do Parnaíba. Paralelamente, são construídos mais de 400 quilômetros de estradas vicinais, vitais ao escoamento da produção dos municípios do interior do estado.
Elétrica de Boa Esperança eleva a disponibilidade energética de 6 megawatts para 108 megawatts, 162 megawatts em 1974. E o governo do estado, no período 1971-74, investindo perto de 100 milhões de cruzeiros no programa de energia, dá novos e importantes passos no objetivo de estender a todas as regiões do estado a infraestrutura energética que permita unificá-las no processo do desenvolvimento. Graças a essa determinação, 101 municípios, entre os 130 do estado, são hoje servidos pelas Centrais Elétricas do Maranhão, CEMAR. De 1971 a 1974, são construídos 2.542 quilômetros de linhas de transmissão, contra apenas 309 quilômetros existentes em 1970. E implantados 28.434 postes em redes de distribuição, mais do que duplicando o número total existente em 1970. A Embratel atinge o Maranhão enquanto o estado estende seu sistema de micro-ondas para servir 21 cidades-polo. Reestrutura-se o serviço de telefonia pública urbana de São Luís, com a implantação de 4.000 terminais e plano de expansão para 15.000 até 1977. Em 1970, apenas 7 cidades eram dotadas de sistemas de abastecimento d'água, número que num curto espaço de 3 anos ascende a 53. Prevendo-se ainda a conclusão das obras em 1974 de mais 68 sistemas em sedes administrativas e 30 sistemas em localidades menores do interior do estado. O número de ligações de água eleva-se de 2.770 em 1970 para 67.038 em 1973, o que representa o atendimento potencial de 540.000 habitantes, ou seja, 62% da população urbana do estado. Mas não se restringiu apenas à ação do governo na expansão da infraestrutura econômica. No setor educacional, por exemplo, ampliou-se em cerca de 30% entre 1970 e 1974 o número de matrículas do ensino de primeiro grau, expandindo-se a experiência da televisão educativa, que já abrange atualmente um total de 15.000 jovens matriculados e que constitui solução pioneira no Brasil para o crescimento rápido e a custos relativamente reduzidos da oferta de escolaridade nas 4 últimas séries do ensino de primeiro grau. No espaço de 3 anos, duplicou-se o número de matrículas no ensino de segundo grau, enquanto no ensino superior ampliaram-se as vagas de cerca de 3.400 para 6.350 em 1973, com a criação de novas escolas e diversificação de cursos a fim de atender a crescente demanda de recursos humanos estratégicos para o desenvolvimento do estado. Dinamizou também significativamente o governo sua atuação no setor de saúde pública, quer na expansão da rede hospitalar e para-hospitalar, quer na área de medicina preventiva. Nestes últimos 3 anos foram construídos 5 hospitais regionais, 35 mini-postos em convênio com prefeituras municipais, o Centro de Saúde de Vila Palmeira, em São Luís, com capacidade de atendimento mensal de 100.000 pessoas. Somente em 1973, o atendimento médico-odontológico das unidades públicas estaduais beneficiou cerca de 620.000 pessoas, através de consultas médicas e odontológicas. As campanhas de imunização atenderam 420.000 pessoas e, através de convênio com a SEMI, foram distribuídos cerca de 2 milhões de cruzeiros em medicamentos.
Movido pela preocupação de que o desenvolvimento há de ter frutos de justiça social, o governo, por intermédio da Fundação do Bem-Estar Social do Maranhão, realiza um vasto programa de ação comunitária, reintegração e promoção social que se desdobra em favor dos detentos, dos menores abandonados e das populações economicamente marginalizadas. Crescente soma de recursos destinada a estes programas nos últimos 4 anos permitiu, através de cursos de iniciação profissional, treinamento, atendimento médico ambulatoriais, campanhas educativas e sanitárias, beneficiar mais de 130 mil pessoas. Visando a expansão destes programas no setor de bem-estar social, foram feitos investimentos no valor de mais de 2 milhões de cruzeiros para a construção dos centros comunitários de Anjo da Guarda, Madre Deus e Pedrinhas na capital e de Lago da Pedra e Caxias no interior do estado. Destaca-se a programação de apoio ao artesanato como uma das atividades governamentais de grande alcance cultural, com vistas não somente à preservação das manifestações artesanais de várias regiões maranhenses, mas também à promoção e justa compensação do trabalho do artesão popular. A partir de 1971, o governo estadual, cuja receita se elevou mais de 5 vezes em 4 anos, de 147 milhões em 1970 para 750 milhões em 1974, elegeu como prioritário em sua programação o fomento ao setor primário, ao qual destina cerca de 20% de seu orçamento de investimentos. A média de dispêndio das demais unidades da federação com a agricultura é de apenas 2,5%. Ao mesmo tempo em que se intensificava o esforço de complementação da infraestrutura estadual. A ação da Secretaria da Agricultura foi descentralizada em 10 delegacias regionais. Foram instalados campos de produção e centrais de tratamento de sementes. Para expandir ainda mais a programação de melhoria qualitativa da produção, o governo construiu um laboratório de sementes em São Luís e a maior central de sementes do Norte e Nordeste, com capacidade para 5.000 toneladas em Livramento, localidade do município de Coroatá. Com isso, elevou-se a tonelagem anual de distribuição de sementes selecionadas de 882 em 1970 para 4.250 em 1973. Incentivou-se, por outro lado, a diversificação de culturas com a introdução de sorgo, mamona, amendoim, caju, gergelim. Estimulou-se a melhoria de rebanhos e expandiu-se fortemente a defesa sanitária animal, com a aplicação prevista já em 1974 de 2 milhões e 150 mil vacinações, um número que se situa muito acima das 72 mil vacinas atingidas em 1970. O extensionismo rural ampliou suas atividades, compreendendo já 63 escritórios locais da ACAR, cuja atuação pode numericamente ser avaliada pelo incremento do crédito rural orientado às atividades de lavoura e pecuária, que passou do valor de 3 milhões e 500 mil em 1970 para 109 milhões de cruzeiros em 1973. Criou-se a Companhia de Mecanização Agrícola do Maranhão, CIMEC, que rapidamente passou a atuar como fator de modernização da agropecuária, prestando serviços ao meio rural maranhense, com uma frota já de mais de 200 de máquinas pesadas e concorrendo para o aumento da construção de açudes, que passaram de 15 em 1970 para 800, previsão de 1974. A ampliação de áreas agrícolas preparadas que cresceram de 152 hectares em 1970 para os 50 mil hectares previstos em 1974 e a formação de pastagens que aumentaram de 1.117 hectares em 1970 para 100 mil hectares em 1974. Visando a ocupação racional das terras virgens da pré-Amazônia maranhense, deflagrou também o atual governo um dos maiores projetos brasileiros de colonização gerido pela Companhia Maranhense de Colonização Comarco, com apoio de recursos financeiros do governo federal.
desenvolvido na margem da rodovia MA-74, visa assentar em terras públicas do estado 10.000 famílias de produtores rurais e ainda projetos de média e grande empresa agroindustrial. Já existem solicitações para mais de 300 projetos, demandando área de 4 milhões de hectares e representando investimentos da ordem de 200 milhões de dólares. A aplicação desse conjunto de medidas permitiu elevar quantitativa e qualitativamente a produção agrícola para os níveis recordes de 5 milhões e 200 mil toneladas alcançadas na safra de 1973. E o crescimento da receita pública estadual, decuplicando e atingindo o maior índice regional, testemunha o vigor da expansão da economia maranhense nos últimos anos. Como resultante de todos estes fatores, entre 1970 e 1973, a renda per capita da população urbana cresceu 16% e a renda per capita rural 58%. A renda estadual por habitante aumentou, assim, em 3 anos, 40%. O sistema viário, já implantado em fase de projeto e construção e que converge para o porto do Itaqui, permite caracterizar um amplo corredor de exportação, servindo os estados do Maranhão, Ceará e Piauí, o centro-norte de Goiás, o sudeste do Pará, a região de minério da Serra dos Carajás. Com uma área de influência superior a 1 milhão de quilômetros quadrados, esse corredor, em termos de exportação da produção agroextrativa, atenderia a um fluxo de cargas, cereais, carne e madeira, que pode ser hoje estimado em cerca de 2 milhões de toneladas e com perspectiva de dinâmica expansão, o que situaria o Itaqui entre os grandes portos brasileiros. Contudo, esse volume de cargas pode ser considerado modesto, diante dos novos horizontes abertos com a decisão do governo federal de selecionar a região do Porto do Itaqui como geoeconomicamente mais favorável à localização do porto de embarque do minério de ferro da Serra dos Carajás. Dentro desta nova perspectiva, já entre 1978 e 1980, o Porto do Itaqui estará exportando 15 milhões de toneladas de minério, devendo-se contínuo crescimento dessa tonelagem de exportação até um volume de 40 milhões de toneladas anuais durante a década de 1980. Ademais, o apoio logístico da rodovia Santa Luzia-Sailândia para a construção da ferrovia de 1.000 quilômetros que interligará Carajás ao porto de Itaqui, aliado às excepcionais condições de operação deste porto, permitindo carga e descarga de grandes granileiros de até 250 a 300 mil toneladas, viabilizou que no programa de expansão siderúrgica do país fosse definida a construção de uma usina de grande porte em São Luís, com capacidade de produção de 16 milhões de toneladas de aço. Atento às novas perspectivas do Estado, o governo maranhense desenvolve estudos e projetos para um esforço adicional de investimentos públicos nos próximos 5 anos, capaz de adequar a infraestrutura e os recursos humanos para maximizar os efeitos do polo siderúrgico e do corredor de exportação do Itaqui. Esse esforço já começou em São Luís, a capital que, sobre ser o maior patrimônio nacional da arquitetura colonial, vai transformar-se no grande polo urbano da região norte. Importantes obras, entre as quais a ponte sobre o Rio Anil, o anel viário, a urbanização da Ponta da Areia, condicionam desde já o novo perfil urbano da capital de um estado que vai capitanear o progresso regional.